ficou muito legal, dá para me ouvir legal, o que era o mais importante, tá? Então eu gravei das outras turmas, ficou muito bom. Vou colocar lá na internet, no YouTube, naquele canal de vídeos para vocês. E aí vocês vão poder reassistir a aula de novo. Que traição é essa? Tá? Então tá lá. E para vocês assistirem, eu vou colocar lá, tá bom? Vamos ver se semana que vem eu já consigo organizar minha vidinha aí para ficar mais fácil para vocês. Eu me desorganizei um pouquinho, porque ontem eu fiquei por conta de terminar uns modelos que eu queria muito terminar e arrumar aqueles modelos que eu enfiei naquela caixa aquele dia e ficaram meio machucadinhos. Então fiquei, por isso que ontem foi meio apertado. Quem passou ali no meu laboratório me viu trabalhando a tarde toda. E amanhã e a tarde toda. Bem, então vamos lá. Olha, eu comecei falando, acreditando, e é verdade, que vocês sabem sobre anatomia do sistema genital masculino e feminino. Comecei acreditando também que vocês sabem tudo sobre gametogênese e que vocês sabem tudo sobre hormônios. Essas partes eu não vou falar, mas se em algum momento tiver alguma dúvida, ou vocês acharem, olha, relembra aquele assunto? Eu relembro, tá? A gente para e eu relembro. Então eu estou partindo dali. Eu comecei contando na aula passada para vocês como se formam os gametas, mas mais em termos temporais. Só para lembrar para vocês que os gametas começam uns 3 ciclos antes a se formar. Depois eles são liberados, né? Na ovocitação, vocês devem conhecer como ovulação, não é isso? Tá? Um termo certo é ovocitação, é liberado o gameta feminino, lá pelo meio do ciclo, 14º dia, um ciclo médio de 28, ele vai ser liberado ali e vai ser captado pelas fímbrias e vai chegar até a ampola, naquele primeiro, segundo terço ali da tuba uterina. Ali vai chegar também o gameta masculino, que vai ser liberado, né, de forma explosiva lá no fundo da vagina, entrada do útero. Nós comentamos na aula passada que esses gametas, eles vão fazer um tampão, não é isso? Esse tampão, eu contei como é que ele funcionava, falando sobre a seminogelina e falando sobre o PSA, assunto que não tem lá, tá? Não tem no livro, tá bom? Então vai acontecer isso. Às vezes tem coisa no livro que eu não falo e tem coisa no livro... Vocês entenderam? Ficou claro, né? Pronto. Tá certo? Já estamos no meio para final da semana, da primeira semana, e não é brinquedo, né? Bem, aí eu contei para vocês como é que acontece a fecundação ali a nível da ampola. O processo funciona mais ou menos assim. É super difícil para os espermatozoides chegarem até a ampola. E para isso a gente investe numa coisa que na natureza se repete bastante, que é na quantidade. Nós homens investimos na quantidade e as meninas investem na qualidade, mais ou menos, tá? Eu vou explicar mais ou menos para vocês. Existe uma coisa que a gente chama estrategista R e estrategista K. Estrategista R é aquele organismo que investe em quantidade. Por exemplo, uma bactéria investe em quantidade, não tem cuidado parental entre as bactérias, né? Imagina, né? Um roedor investe em quantidade. Em peixes, a maioria investe em quantidade. Eles fazem uma prole numerosa, não cuidam da prole e aí consideram que na quantidade alguma coisa vai sobrar. Nós, homens, nesse sentido, somos estrategistas R, concorda comigo? A gente produz 250 milhões de gametas, de espermatozoides, pode chegar até 400 milhões sem nenhum problema, sem espanto, né? Para quê? Para que um só fecunde. No local de fecundação vão chegar só 50. Isso também é mais ou menos, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que isso é mais ou menos. As meninas seriam estrategistas K, não R. Por quê? Porque elas investem em qualidade. Como assim? É porque você vai liberar um ovócito, 2 só. E para isso ele vai ser cuidado ao longo da sua vida. Está lá paradinho, em dictiógrafo, mas você está alimentando ele, está cuidando dele, concorda comigo? Tá? Por que eu falei
que as meninas são estrategistas K, mas é mais ou menos. Porque as meninas também produzem muitos gametas. Você chega lá pelo quinto mês, uma quantidade de 7 milhões de gametas você produz. Claro que não são os 250 milhões que o homem produz numa ejaculação, durante a vida inteira, né? Até os 90 anos, às vezes, né? Dos 10 aos 90 anos, todo dia, na hora que quiser. A gente certamente é um estrategista R, muito claro. Mas as meninas, durante um certo momento, a gente poderia dizer que elas são R também, porque elas estão produzindo muito e fazendo uma seleção. Então, aqueles gametas que se encontraram ali foram selecionados. Principalmente, nesse caso, nessa fase final, o masculino. Por quê? Porque o masculino, existe uma coisa que a gente chama corrida de espermatozoides. É assim, ó, qualquer espermatozoide que tiver qualquer defeito fisiológico, bioquímico, morfológico, não chega. Vai ter um competidor mais bem adaptado para chegar. E entre os bem adaptados depende da sorte. Você vai falar, mas aquele que fecundou é o melhor que eu tinha. Não é. É um dos melhores. Tá? É o que foi melhor e deu mais sorte. Certo? Então o negócio não é bem assim. Então, para fecundar, só para vocês terem uma ideia, você pegar um espermatozoide e falar qual é a chance desse espermatozoide que é perfeito ele fecundar? É 1 em 250 milhões. Você vai falar, o que é isso? É nada. Não sei o que isso quer dizer, não. Chance de você ganhar na Mega Sena 1 em 50 milhões. Ou seja, é uma chance 5 vezes maior. Chance de você sair aí fora e ser fulminado por um raio. Agora não. Agora você sair lá fora, tá? É 1 em 1 milhão. De vez em quando a gente ouve de uma pessoa que foi frita por um raio aí, né? Mas é muito raro. É muito raro. Ah, na minha cidade teve um. Tudo bem, acontece, é aquele do milhão, né? Aquele do milhão. Concorda? Chance de você sair fora e cair um asteroide na sua cabeça. Pequeno, não é grande não, pequeno. Te matar fulminado com a pedrada na cabeça. 1 em 2 milhões. Tá vendo? E eu estou falando do espermatozoide 1 em 250 milhões. É muito mais. Mas ainda assim, a chance de gravidez por ciclo feminino é 10%. É 1 em 10%. Ou seja, dá certo. Por que dá certo? Porque a gente produz muito. É por isso que dá certo. Ah, tem acidez da vagina e do útero? Tem. Morre. Muitos. Você começa com 250 milhões, lá no meio do útero, lá no corpo, chega a 300 mil, menos de 1%. Na hora que você chegar lá na tuba, você vai ter 2 mil, 3 mil. E na hora da fecundação, vão ter 50, 100 no máximo. Só que aí o negócio não é mais ou menos, o negócio é um pouco diferente. Por quê? Acontece uma coisa que agora o pessoal está descobrindo que é extraordinária. Uma interação entre o útero na região do istmo e os espermatozoides que chegam aí. Sabe o que o istmo faz? No istmo, lembra do istmo? Primeira parte da tuba ali, né? Assim que passa da região intramural ali, da junção útero-tubarão, é aquela região menorzinha. Ali, por algum motivo, a atuação do sistema imune feminino e da acidez é praticamente nula. Chegou até ali, está tranquilo. Aí ali acontece uma interação entre o útero e os espermatozoides que estão chegando. Eles se agrupam, ficam protegidinhos e vão sendo liberados em grupos. De quanto? De 50 a 100. Por isso, aqueles 50 e 100 que chegaram lá é de um determinado grupo. Se aquele grupo não fecundar, daqui a pouco chega um outro grupo. E assim vai chegando, até completar os 3 mil sortudos que chegaram lá. Oi? Do istmo, as fímbrias? As fímbrias não. Só a fecundação não acontece nas fímbrias. Não, mas é porque eu estou dizendo assim, depois. Sim. Lá é que ali é mais seguro, ali já não tem acidez elevada e ali o sistema imune já ataca menos. Tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então o negócio, aí pronto. Fecundou. Aí eu contei na aula passada. Como é que é a fecundação? Bate cauda para atravessar a corona radiata. Por quê? Porque a corona radiata é uma geleia, onde você tem células imensas. E aí, se você fosse naquela geleia fazer reação acrossômica, liberar o conteúdo da acrossoma, ia ser muito difícil passar. Aí descobriram, a partir de pesquisas com animais, por exemplo, o galo. O galo,
não tem acrossomo. O que ele faz? Bate a cauda e atravessa a coluna radial. Aí foram estudar, no caso humano, e descobriram que no homem, apesar de ter o acrossomo, é do mesmo jeito. Bate a cauda, atravessa a coluna radial. E aí se liga a ZP3. Se liga a ZP3 e ao se ligar a ZP3, acontece a reação acrossômica, faz um buraco na zona pelúcida e cai naquele espaço que tem dentro, que se chama espaço perivitelino. O espaço entre a zona pelúcida e a membrana plasmática do ovócito 2. Tudo bem? Aí, num determinado momento, você tem vários espermatozoides girando ali. 5, 6, 8, 10, girando. Até que o primeiro se liga, acha finalmente um ligante específico para ele. Ele se liga pela região do pescoço. Se liga ali, e ao se ligar, o que vai acontecer? Ele se liga, acontecem os bloqueios. Oi? Pescoço. Sabe onde é o pescoço do espermatozoide? Você tem a cabeça, imagina um espermatozoide gigante. Tá? Você tem a cabeça, tem o pescoço, depois você vai ter aquela peça intermediária onde tem as mitocôndrias e a cauda. Né? Pescoço é aquela regiãozinha, ali estão os gigantes. Vários podem atravessar a coluna radial. Vários atravessam. Mas aí um deles vai através do pescoço ali, vai se ligar à membrana do ovócito. A membrana do ovócito. Aí acontece o bloqueio rápido da polispermia, aquela alteração de carga. E a turma toda que ficou para trás não entra mais. Entendeu? Aí esse espermatozoide vai ejetar o conteúdo dele lá para dentro. Tudo, menos a membrana plasmática. Vai entrar tudo. E tudo vai ser destruído, menos o núcleo, que a gente chama de pronúcleo masculino. Por que pronúcleo? Porque só tem 23 cromossomos. Pergunta. Maria? Como é que é? Maria Luísa. Lá no livro fala que o domínio latino foi confirmado. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa dura para vocês, tá? E para muita gente que está nesse nível assim, que vocês estão, meninos e meninas estudiosos, que estão pegando firme no livro para estudar, vocês vão chegar à conclusão seguinte, daqui a pouco, que as coisas que estão no livro, muitas vezes estão desatualizadas ou são falsas, erradas, tá? Vocês vão ver isso, e não é só em biologia não, em praticamente a maioria dos livros. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre, eu achei o seguinte, eu achei que era, no primeiro semestre que eu dei aula aqui, cheguei para a turma 1 da medicina, e as pessoas estudavam em casa, eu chegava aqui e falava, dúvidas? Dúvidas? Tem dúvida? Porque quando não tinha dúvida, quando tinha solucionável, quando não tinha, vamos agora aprofundar o assunto com esses artigos que vocês também leram, ou artigos que eu ia apresentar aprofundando o assunto. Sabe o que acontecia? O pessoal ficava maluco, porque a maioria das afirmativas que estavam nos artigos científicos eram contra coisas que falaram lá no livro. Por quê? Porque o livro fica desatualizado ao longo do tempo. Um livro desse é extremamente difícil, qualquer livro, extremamente difícil as pessoas andarem par a par com a informação científica, tá? Tudo bem? Então, tenham cuidado com isso. Sempre exercitem o espírito crítico de vocês quando forem ler lá, tá? O melhor são os artigos. O problema é que o artigo, você tem um artigo que fala uma coisa, um artigo que fala outra, um artigo que fala outro, tem uma revisão que diz um caminho, outro diz outro caminho. Ciência é assim, graças a Deus, é por isso que ela é bonita. Aí me aprende. Oi? Você repete as partes do Cabeça, pescoço. Pode apagar? Pode. Notaram aí? É nosso, não. Não é de vocês não? Não. A gente fazendo propaganda aí, como é que chama? Um grupo de estudos? Não, é anemia. Só que tem Esse grupo vai ter uns 500 mil. Depois que a gente colocar no YouTube, ele vai ter uns 500 mil inscritos. Eu sou de Goiás, mas gostaria de me inscrever numa anemia. Olha aqui, ó. Pedacinho de giz. Eu fiz um modelinho ontem eu estava terminando. Depois eu vou mostrando esses modelinhos para vocês, tá? É bom que a gente até faz uma revisão e eu estou
adorando fazer os modelos, então vocês vão sempre me ver ali na salinha. Quando eu não estiver na minha, eu estou lá no laboratório. Cabeça, filamento intermediário e cauda. Tá? Aqui, ó, na peça intermediária tem as mitocôndrias em arranjo helicoidal, não é isso? Aqui, ó. Essa é a peça intermediária, tá bom? Aqui é o pescoço. Pescoço. Por isso que eu estava mostrando meu corpo como se fosse o pescoço aqui, né? Aqui a região do acrossomo, o núcleo picnótico aqui, o corpúsculo basal, que é onde vai surgir, vai ter o crescimento, né? Vai ter a formação da extremidade mais, do flagelo, que vai correr aqui por dentro, ó. Isso aqui, na verdade, é uma cauda, não é um flagelo. Flagelo é de bactéria, tudo bem? Por que isso aqui é cauda e não flagelo? Porque tem envolto por membrana, o flagelo não é, e tem vários elementos proteicos lá dentro, que está lá naquele modelinho que eu falei com vocês, que depois eu mostro. Tá? Então essa é a estrutura, tudo bem? Tranquilo? Só repete a diferença de... É cauda, porque é um flagelo. Aqui dentro tem um flagelo. Ó. Se você olhar, por exemplo, deixa eu mostrar uma região. Deixa eu ver se eu lembro. Vou fazer um corte aqui, ó. A cauda é 90% do tamanho dele, tá? E em grandeza, como é que a gente pode pensar quanto é isso? Qual que é o tamanho do espermatozoide? A gente sabe que é a menor célula em volume do corpo humano, mas isso quer dizer o quê? Ele tem um volume, ele ocupa um volume de 10% de uma célula normal. O que a gente lembra quando a gente pensa alguma coisa dentro da célula que equivale a 10% do seu volume? O núcleo. Então o espermatozoide tem o tamanho de um volume, ocupa o volume de um núcleo. Tá? Ele é muito reduzido. Aí, ó, o que você tem? Você vai ter aqui, deixa eu lembrar, cortei ali, né? Tá, aí faz assim, ó. Você tem um prolongamento aqui e um do lado de cá da membrana, tá? Serve para estabilizar essa membrana, essa cauda que está batendo. Aí fiz um desenho lá, tô com base no modelo que eu fiz lá, tá? Aí você tem uma estrutura interna, aqui assim. Isso é proteína, tá? Aqui. Aí você vai ter os corpúsculos densos aqui, ó. Mais proteína aqui dentro. E só internamente, aqui, ó, que você vai ter aquela estrutura, lembra? Dos 9 pares de microtúbulos periféricos com o central? Estrutura de flagelo. Aí só aqui que você vai ter o flagelo. E um monte de coisa em volta que não faz parte do flagelo, mas que é importante para estabilizar a estrutura, etc, etc. Tá? Então por isso que a gente chama de cauda, e a gente não chama de flagelo. Bactéria é assim? Não. A bactéria ela tem um flagelo solto, só os microtúbulos batendo. É totalmente diferente. Por isso é cauda, tá? Ok? E não flagelo. O espermatozoide bate a cauda, com flagelo no seu interior. Tá? Cauda conhecida como cauda com U, não é isso? Cauda com L é cauda de doce, né? Ok? Pergunta. Você me perguntar? Você levantou a mão? Não, aquela hora. Eu esqueci de você, não. Agora sim, vai. É a questão do istmo, quantos que passam pelo útero inicialmente para depois chegar no útero? Em média, uns 3 mil chegam lá. Certo. Vai Um total de 250 milhões. Faz uma conta para mim. Tá a calculadora aí? Alguém faz? 3.250 milhões é quantos por cento? Vai, Felipe. Ah, te contar, hein? Faz aí, ela tá fazendo, ó. Quanto tá? 0,4012. Ou seja, vamos resumir isso? Nada. Né? Isso é nada. Né? É muito pouco. É muito pouco, né? Tudo bem? Depois eles vão em blocos até a região. Vão em blocos, vai liberando em blocos. Vai chegar lá em secundário. Tá? É tipo assim. Grupo 1, vai turma, lá. Peraí, grupo 2, fica um pouquinho, agora o grupo 2, como se fosse aqueles pelotões de infantaria, entendeu? Tá ok? Mas você cabe o grupo 1 que vai ter alguma coisa. Não, pode ser que o grupo 1 ninguém consiga
fecundar e vai o outro. E assim vai indo, tá? Oi. Boa pergunta. É uma coisa pro seu doutorado. Tá? Anota aí. Vou estudar isso no doutorado. Tudo bem? Tá? A gente não sabe. Tá? Ok? Ok? Mais alguma dúvida? Posso seguir? Ainda nem comecei no assunto de hoje. Vou pra frente? Mas ó, é aquele depressa e devagarinho, tá? Tem dúvida? Para e a gente discute. Posso seguir então? Vamos lá? Pronto! Aí veio depois do bloqueio rápido da poliespermia, o bloqueio lento, que é a liberação. Vou falar de novo. Esqueci o nome, como é que chama? Grânulos corticais. Tudo bem? Libera os grânulos corticais. Aquele dia foi de verdade mesmo, tá? Libera os grânulos corticais. Libera os grânulos corticais. E esses grânulos corticais vão alterar a estrutura da zona pelúcida. Não vão acabar com ela, mas as ligações que eram, lembram, eram dímeros, né? ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3. Pequenos filamentos em todas as dimensões, unidos com ZP1. Ficou diferente. Agora ficou um dímero também. Só que é ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. O ZP1 se liga com o ZP3. E o ZP2? O ZP2 ficou grumos. E como você fez os filamentos assim, não deu para interligar um filamento no outro, então ficou tudo frouxo. Tá? Bem, é engraçado como as coisas são interessantes, a gente vai estudando, né? Eu sempre expliquei isso de uma forma. E descobri que essa forma minha, mecânica, não existe na literatura. Então eu passei até o semestre passado explicando por que dava errado, porque existe toda uma história que acontece nos animais e tal, para explicar essa mudança, que é uma história que não existe no ser humano, tá? Que não está garantindo, esse tipo de coisa não acontece no ser humano. A alteração na zona pelúcida que está escrita nos animais parece que não acontece na gente. Aí eu tinha isso na minha cabeça. Bem, é simples, gente. Eles estavam todos interligados, um dando reforço ao outro, concorda? Antes, quando teve a fecundação. O espermatozoide ligou nesse aqui. Aí ele furou o buraco. O que acontece? Ele consegue passar porque está todo mundo preso. Né? Ele consegue atravessar aquilo ali por causa da resistência mecânica daquilo ali, que vai permitir com que ele se ejete, que ele ande, vá lá para dentro. Quando ficou tudo solto, ele ligou com essa aqui, ó, aí ela está frouxa e ele não consegue entrar. Mentira! As 4 teorias que tem não são essas. Tá? Diz o seguinte, que vou contar 2 que eu me lembro aqui, tá? Você tem as outras 2 que são misturas dessas 2 primeiras. A primeira delas diz o seguinte, que o espermatozoide se liga ao ZP3. Você tem uma parte, um sítio de ligação do espermatozoide com o ZP3. Quando ele faz e entra e libera aquelas enzimas lá dos grânulos corticais, parece que esse ligante é afetado pelas enzimas e ele some. Então o espermatozoide não tem como ligar mais porque aquele ligante sumiu. Aí ele não tem como se ligar e não tem como se ligar, não consegue fecundar. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eles têm é tudo teórico, tá? Que ZP1, ZP2 e ZP3 façam uma estrutura tridimensional e que aí o espermatozoide consiga se ligar naquela estrutura tridimensional. Quando você separou o ZP3 do resto, o que aconteceu? A estrutura mudou, o espermatozoide não se liga mais e não fecunda mais. Então, são hipóteses, tá? São hipóteses que tem aí e nenhuma delas é a minha, tá? Apesar da minha também ser uma hipótese que eu posso escrever um paper e chutar essa hipótese também. Fisicamente é possível que eu esteja certo e os caras errados. Tudo bem, entendeu? Então vai ter uma modificação estrutural, independente de que acontece depois, tem uma modificação estrutural na zona pelúcida que não vai permitir mais a ligação dos espermatozoides e uma nova fecundação. A pergunta é, e se... Gente, olha, eu não esqueço não, tá? Ela levantou a mão e depois você. Guarda a pergunta aí que daqui a pouco eu vou atender, tá? O que acontece? Existe a possibilidade de uma fecundação dupla? Triploidia? Tem. Eu tenho um artigo sobre isso na Ciência Hoje. Tá? Eu trabalhei por 5 anos com divulgação científica. Eu tenho um mundo de artigos
sobre embriologia lá na ciência hoje. Então o que acontece? Ligou, tá? Ela ligou 2 espermatozoides ao mesmo tempo e teve 2 fecundações ao mesmo tempo. Antes, ou seja, no exato segundo, 10º de segundo, os 2 se acharam um ligante, o mesmo, 2 ligantes, e os 2 entraram ao mesmo tempo. Pode acontecer? Em teoria pode. É raro, mas pode acontecer. Aí entram 2 núcleos lá de espermatozoides, 2 pronúcleos masculinos. Resultado, você vai ter uma célula triploide. Na imensa maioria dos casos, essa célula entra em apoptose, morre celular programada e desaparece. Mas descobriram ao longo da história aí algumas pessoas na espécie humana que são triploides. Já ouviram falar disso? Super macho, super fêmea, já ouviram falar? Triploides, tá? O que acontece? Um de vocês pode ser triploide. Ah, mas cadê sua capa? Tem capa aí, super macho? Não tem. Por quê? O que acontece, na verdade, não afeta em nada você. Aí é um grande mistério da ciência. Por quê? Porque se você... Poxa, a gente sabe, um cromossomo a mais dá uma síndrome. Por exemplo, a síndrome de Down. Como você colocar 23 a mais não vai afetar? E outra consideração, algumas espécies vegetais, por exemplo, é super comum acontecer poliploidia nas espécies vegetais. Algumas espécies novas surgem a partir de poliploidia. Por exemplo, no meu mestrado eu estudei umas plantas, visitação de plantas, fiz ecologia no mestrado. Ecologia, conservação e manejo no UFMG. Então o que acontece? Eu trabalhei com uma espécie que se chama Ludwigia, é uma planta de brejo, muito comum, de flores amarelas assim. E as espécies, eu trabalhei com 3 espécies. Essas 3 espécies, elas têm o mesmo genoma. A diferença entre elas é que uma é 8x, uma é X, outra é 8x, tem uma que é 64x, ou seja, ela tem 64 genomas dentro do núcleo dela. Como isso funciona? Não sei. No nosso caso não acontece nada. Algo que a gente saiba, né? Mas é um mistério. Tudo bem? Tranquilo? Aqui. Guarda agora as coisas, vai. O bloqueio rápido é uma despolarização de membrana. Na hora que o espermatozoide se liga ali, há um fluxo de cálcio enorme para dentro do ovócito 2 e isso desbalanceia as cargas dele. E aí o ligante vai se ligar com o espermatozoide, com o pescoço, lá com o espermatozoide ali. O que vai acontecer? Ele fica escondido por causa dessa alteração de carga. E aí ele não consegue se ligar por um tempo. Tá? Mas é por um tempo, porque ele não pode alterar a carga dessa membrana, porque vai afetar os outros processos. Tá bom? A tua pergunta? É parecida com a dela, é porque você falou que tem a rápida e a lenta. Sim. Aí, como a mesma eu não sei. A lenta se chama reação de zona. Por quê? Porque envolve a zona pelúcida. Ou reação cortical, que envolve os grânulos corticais. É uma extrusão em massa de lisossomos, que nesse caso se chamam os grânulos corticais, que vão alterar aquela estrutura da zona pelúcida, igual eu falei com vocês. Não vão destruir a zona pelúcida, vão alterar a estrutura. Tudo bem? Agora eu pergunto. Só sobre o supermacho, Aí não, aí já afeta a produção de gametos, tá? Porque você vai ter aquela separação, você vai ter, muitas vezes eles são, o sinal mais conspícuo deles às vezes ser estéril. Às vezes a pessoa é estéril e não sabe por quê, vai fazer um teste genético para ver o motivo dela ser estéril e ela é triploide, por isso que se descobriu. Tá? Afeta a divisão celular. Não tem como você parear, porque tem uma mais, tá? Uma loucura. Mas como se chama? Progressão rápida? Como que chama? Bloqueio lento ou rápido? E rápido. Oi. Posso curiosidade, nos peixes só tem bloqueio rápido. Isso. Nos peixes só tem bloqueio rápido. Você está contando pra gente isso? Ah, tá certo. Então tudo bem. Achei que era uma pergunta. Não. Ele tem um micrófono, você conhece o micrófono? Sim. Acabou, né? É verdade. Certo. Tudo bem? Podemos seguir? Eu ainda estou na aula passada, não é? Mas eu estou na segunda-feira. Aí o ovócito 2 agora termina a meiose e gera o óvulo.
descarte do material genético em excesso, é jogar fora. Aí você vai olhar e vai ter uma estrutura, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Tá, eu não tenho, tem um aqui, ó, tá? Já é uma outra fase, mas imagine isso aqui se fosse uma célula única, tá bom? Então você vai ter o quê? Duas bolinhas do lado de fora. Essas bolinhas são duas células. Gente, olha a diferença de tamanho. Imagina que isso aqui antes era uma bola única, tá? Esse é amarelo. Era uma célula única que foi o óvulo, enquanto teve dois pronúcleos separados, depois teve a junção dos pronúcleos, lembra? Cariogamia, não é isso? Cariogamia, cigamia. Aí no final da aula eu falei que depois disso formava-se um zigoto, um núcleo só. Olha a diferença. Essa célula que a gente está falando que é pequenininha, é quase do tamanho de uma célula normal. É que essa aqui é muito grande, tá? Ela tem 20 vezes, pelo menos, de 20 a 40 vezes o volume de uma célula normal. Então ela que é muito grande, o óvulo que é muito grande, e depois o zigoto que é muito grande. Para quê? Para guardar no seu interior reservas para as primeiras divisões de clivagem. A gente diz que o ovócito 2 foi ativado, aí ele vira óvulo, vira zigoto, e aí imediatamente entra na clivagem, que é o assunto que eu vou falar, aí é assunto da aula de hoje. Tudo bem com a aula passada? Mais alguma dúvida, mais algum comentário, por favor? Qual é o nome da célula de descarte de material? Ele chama glóbulo corpúsculo polar, tá? Ou globo polar, ou corpúsculo polar, ou glóbulo polar, ou globo polar. Eu que já sou de casa, eu chamo ele por um nome muito mais simpático, polócito. E você vai entender que eles chamam polócito agora. Daqui a meia hora você vai saber que eles chamam polócito. Tudo bem, tranquilo? Tá? Ele é descarte de material genético, ele só serve para isso. Então ele quase não tem citoplasma. É só o núcleo com aqueles com os cromossomos que vão ser descartados. Bem, vamos ver se vocês se lembram mesmo de meiose e gametogênese? Minha hora. Vamos lá. Existe uma diferença genética entre o colócito 1 e o colócito 2. Quem me ajuda? Vamos lá, medicina. Vamos falar. Os confunde com as letras, não. O colócito 1 é o quê? Haploide ou diploide? Diploide. E o colócito 2? Haploide. Por quê? Porque um vem da primeira divisão da meiose e outro vem da segunda, concorda comigo? Tá? Tudo bem? Eles têm o mesmo número de cromossomos. Só que o colócito 1, ele tem os cromossomos com duas cromátides cada um. E o colócito 2, um cromossomo com um cromátido de cada um. Tá certo? Essa é a diferença deles, tá? Independente disso, é só um detalhe, porque eles vão ser destruídos, eles são um descarte de material genético. Todo mundo acompanhando? Sim? Ok? Posso seguir? Oi? Gente, eu vou ter que perguntar algumas vezes os nomes, tá? Alguns para guardar, outros para não guardar. Me fala o seu nome. Jéssica. Jéssica, aí ó. Já é a segunda vez que eu pergunto. Na primeira aula eu perguntei. A cariogamia, ela vem depois de formar o colócito 2, não é isso? A cariogamia vem depois, com a união dos dois pronúcleos para virar o zigoto. E como foi ativado o ovócito 2, e ele vai passar para óvulo, para zigoto e entrar na meiose, na mitose, que é simplificada. Por que é simplificada? Das fases G. Não precisa das fases G, porque já tem estoque lá do que precisa. Só S e depois a cariocinese. Cariocinese você sabe, prófase, metáfase, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Aí, citocinese, separação do citoplasma, duas células formadas. As duas primeiras células formadas a gente chama de blastômeros, tá? Do zigoto eu passo para os blastômeros. Blastômeros são as células presentes na clivagem ou segmentação. Então, ó, olha aqui, ó. Deixa eu pegar um para a gente poder começar.
Primeira clivagem humana. Do lado de fora, as células da corona radiata. Ao longo da tuba, isso aqui dá uma representação um pouco falsa, tá? Porque essas células, elas são separadas umas das outras. Porque tem uma matriz gelatinosa em torno dela. Então elas vão se soltando à medida que esse embrião vai rolando lá na tuba, tá? Então elas vão se desprendendo. Depois, a zona pelúcida, que já está alterada, mas está aqui. Depois, olha aqui, ó. Agora eu tenho duas células formadas, os dois primeiros blastômios da primeira clivagem que ocorreu. Tá certo? Tudo bem? Eu tinha uma coisa para contar aqui nesse caso, que eu falei assim, vou falar disso, e estou esquecendo. Ah, lembrei. Antes da gente falar de clivagem, o tempo para vocês médicos é diferente do tempo para mim. Querem ter uma ideia típica? Minha mulher estava grávida. Aí eu fui com ela fazer um ultrassom lá no VAS. Aí o médico que atendeu estava lá fazendo ultrassom e, como toda mulher, minha mulher é da administração. Aí ela virou e falou assim: quando eu vou poder saber o sexo? Eu que falo demais, falo mesmo. E quem fala demais às vezes fala besteira, tá? Por isso já peço antecipadamente desculpa pelas besteiras que eu falar, pelas brincadeiras inconvenientes que eu fizer, tá? Então o que acontece? Eu virei, antes que o médico falasse, ali era o palco dele, né? Eu virei e falei assim: ô Denise, com 12 semanas você vai conseguir, já tem a diferenciação da genitália externa, a gente vai conseguir saber se é menino ou menino. Aí o médico, aí era a hora dele ficar quieto, né? Aí ele virou e falou assim: não, você está errado. A diferenciação sexual começa com 14 semanas. Aí eu virei, para não ficar, ele não ter a última palavra, né? Virei e falei assim: não, senhor, nós estamos falando da mesma coisa. E calei a boca. E ele calou a boca também. Você sabe por quê? Porque eu estou falando da mesma coisa que ele. 12 semanas para mim são 14 para ele. Por quê? Começa a contar no início do último ciclo. No início do último ciclo. Por que você conta no início do último ciclo e não no dia fértil? 14 dias antes. Mas por que você conta 14 dias antes? É óbvio, pensa aí, gente, é óbvio. Por que você conta antes? Porque lá já está no início do material genético. Menina, você está vocitando hoje. Não há nada disso, dessas coisas teóricas, não, muito prática. Menina, você está vocitando hoje. Alguns de vocês podem estar vocitando nesse exato momento. Você sabe quando você ovocita? Algumas sabem. Às vezes tem uma cólicazinha. Chama dor do meio, já viu? É dor do meio por dois motivos. Porque ela é no meio do ciclo. E porque dá uma cólicazinha aqui no meio da barriga. Dor do meio. Tá? Mas isso é em torno de 10 a 20% das meninas. Na maioria, não é, meninas? Vocês ovocitam e não ficam sabendo. É o médico. Você chegou lá, eu vou te perguntar: minha filha, primeira consulta do pré-natal, que dia que você ovocitou? Ela não sabe, concorda? Ela não sabe. Agora, se eu perguntar: qual foi o dia da sua última menstruação, querida? Ela vai saber. Por quê? Menstruação tem uma série de inconvenientes, né? Olha que coisa engraçada. Nessa gravidez da minha mulher, na hora que ela foi para a primeira consulta, a médica, a Mônica, que fez o pré-natal dela, a Mônica virou e falou assim: quando foi a sua primeira menstruação? Aí ela meio que chutou uma data e falei assim, eu assistindo lá, né? Falador de novo demais, né? Peraí! Peguei meu celular e falei assim: eu sei o dia. Anunciei para todo mundo. Eu sei o dia. Aí as duas pararam a conversa das duas, que parecia como ele estava lá, né? Olhava para a minha cara. Oi? Né? Aí eu falei assim: eu sei o dia que você menstruou, meu bem. Aí ela deve ter falado: marido perfeito, né? Eu falei assim: não, sabe por que eu sei o dia? Eu estava na UFA dando aula, aí estava indo embora, eu te liguei, sempre quando eu saio daqui eu digo: eu estou indo. Onde você está? Para a gente almoçar, combinar um almoço e tal, né? Aí eu liguei para a Denise falou assim: ô Gé, você está vindo? Passa na farmácia e compra um absorvente. Menstruei agora, então está me incomodando e tal. Eu acho que vou começar a menstruar, compra um absorvente.
Aí o que aconteceu? Na hora que falou, que as duas conversaram, eu peguei o celular, olhei lá para falar no dia tal. Eu falei, foi no dia tal, no dia exatamente que ela menstruou. Então é muito mais fácil guardar o dia da menstruação. Só que ele acontece em média 2 semanas antes. Tá? 2 semanas antes. É por isso que vocês vão dar essas 2 semanas de diferença, para não ter problema para acertar a data. Aí, para dar certo, o que tem que fazer? E aí? Matemática básica. O que tem que fazer? Hã? Dividir? Não. Que conta que é? Não, é subtrai. Está acabando a regra, só tem 3. Agora eu vou acertar. Soma! Você põe 2 a mais no começo, você vai ter que somar depois, concorda? Você começou 2 semanas a mais, não, você começou 2 semanas antes. Então, a data do parto não muda, então você põe 2 semanas a mais. O parto, para mim, que é 38 semanas, para você vai ser 40. Concorda comigo? Já que você começou 2 semanas antes. Falsamente, né? Você começou 2 semanas antes. Professor, eu Vou eu. não estou entendendo esse negócio desses cálculos aí. Vamos fazer o cálculo? Não, porque para mim, quando a pessoa. Eu não consigo entender como é que você sabe o dia que a pessoa vai. Não fazer sabe. o parto. Não sabe. Vamos lá, Jéssica. A Jéssica vai me dar a alegria de fazer ginecologia obstetrícia. Tá? Aí quando alguém for consultar lá na frente, quando eu tiver mais velhinho ainda, o aluno chegar lá e consultar com a Jéssica, eu vou virar e falar assim, eu vou lá na doutora Jéssica. Ah, foi minha aluna, tudo bem? Então o que acontece? Olha lá, chegou uma paciente lá para você. Aí você virou e falou assim, querida, quando foi a sua última menstruação? Ela vai virar para você e falar assim, não sei. Você vai fazer o quê? Vai embora, pensa e volta o dia que você souber. Não. Né? Você vai achar, fala assim, ela está aproximadamente, né? Mas você vai tentar, mas sabe quanto tempo foi? Um mês, 2 meses atrás? Tentar acertar. Quem vai dar o tamanho, a data provável é o ultrassom, não é? Lembra do ultrassom? Vem, você faz as medidas e o aparelhinho vai dar a data provável do parto. É aquela que vale. Tudo bem? Tranquilo? Você tem uma curva de crescimento do bebê, você vai acompanhar. Mas para você fazer os primeiros cálculos, e para seguir, para ver se esses cálculos estão certos, é bom você saber a data da última menstruação. Se for como no caso da minha mulher, que sabia a data, perfeito. Tá? Mas aí você sabe a data da menstruação. Vamos lá, o ciclo médio de 28. Lembra? A fase final do ciclo é constante. São 2 semanas, 14 dias. Tá? Vou fazer 14. Então, 28 dividido menos 14, 14. Então, você teria a menstruação no 10º, a ovulação, o dia fértil, no 14º dia. Tudo bem? Tá? Mas, você não tem certeza disso. O ideal era você fazer o seguinte, você pegar, poderia ser feito assim também, olha se não pode, a sua paciente fala o dia dela, da menstruação. Você conta 2 semanas e põe o tempo dela ali. E começa a contar a partir de 2 semanas. Poderia ser feito assim. Mas não é. Você vai pegar a informação que você tem, que é a informação certa. A data da última menstruação dela. Por quê? Porque esses 14 dias podem ser 16, pode ser mais, concorda? Pode ser menos também. Então você pega aquela data que você sabe e põe como provável do parto, você vai colocar depois ali. Para dar certo, como você colocou 2 semanas antes, lembra que você tinha a ovulação no 14º dia e a menstruação no primeiro, você tem que pôr 2 semanas a mais. E aí você compensa fazendo o quê? Pondo 2 semanas a mais na gravidez dela. 2 semanas falsas. Porque você começou a contar antes. É a mesma coisa, falar assim, ô Jéssica, que dia que começou o semestre? Hein? A gente está fazendo isso, você sabe, né? A gente está fazendo isso. Era hora de desligar a fumadora, né? A gente está fazendo isso. Está dizendo o seguinte, quando começa o semestre? O semestre para a gente começou segunda. Mentira! O semestre começou na outra semana, que é dia letivo, concorda comigo? É dia letivo sem ministração de aula. E isso acaba atropelando as coisas para a gente. Está vendo que a história é mais ou menos a mesma? Então o que aconteceu? Como começou na semana anterior, a gente ganhou 1 semana a mais.
Como a gravidez você pôs 2 semanas antes, você ganhou 2 semanas a mais na gravidez. Falsamente, porque a gravidez não começou 2 semanas atrás, começou na segunda-feira. Entendeu? Tudo bem? Entendeu? Então você põe 2 semanas a mais. Tá? Aí tem uma tabelinha, tem umas coisinhas que você faz, tem programinha de computador, tem um negocinho que você gira, põe uma data aqui, aparece uma outra ali, a data do fato provado, pronto, esse tipo de coisa, tá? Para contar as semanas, entendeu? Tá? A gente acabou indo longe com esse assunto, mas é um assunto interessante da gente discutir e que tem a ver com o que a gente falou lá para trás. Posso continuar? Tá? Todo mundo entendeu então o motivo disso? Tá? Bem, então vamos lá. Aí, a primeira clivagem é essa aqui, ó. E agora eu vou te responder porque chama polócito. Imagina um globo terrestre agora, tá? Globo terrestre. Dentro da zona pelúcida e da corona radial. Polo norte, polo sul. Os polócitos ficam no polo norte. E a partir do polo norte que começa o sítio da clivagem. O suco de clivagem começa entre os 2 polócitos. Tá? Se eu arrancar esses 2 polócitos e colocá-los aqui, ó, a clivagem corre para lá. Tá? Então a primeira clivagem, olha aqui, eu sempre gosto assim. Ela foi o quê? Do norte para o sul, entre os 2 polócitos. Tá? Eles chamam essa clivagem, às vezes no livro você vê ela sendo chamada de meridional. Eu prefiro chamar de um outro nome. É uma clivagem vertical, tá vendo? É uma clivagem vertical, norte-sul. Ok? Essa outra clivagem que vai acontecer aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, é uma clivagem que eles chamam equatorial. Eu prefiro chamar de horizontal, tudo bem? Tá bom? Não foi invenção minha, não. É um termo alternativo para meridional é vertical e um termo alternativo para equatorial é horizontal, tá? Eu acho muito mais claro esses 2 termos. Então a primeira clivagem dividiu o zigoto em 2, certo? Em 2 blastômeros. Só que na espécie humana, ela gera blastômeros de tamanhos diferentes, olha, um maior e um menor, um grandão e um menor, tá vendo? Então a gente diz que essa clivagem é desigual, ou sinônimos, quase igual ou subigual, tá? Então a clivagem humana é desigual, quase igual ou subigual. Por quê? Gera blastômeros diferentes. Alguém de tamanho diferente, volumes diferentes. Alguém tem ideia por quê? Por quê? Não, é porque algum motivo que a gente não sabe, a maioria das substâncias de reserva de organelas ficaram do lado de cá. E as outras, e aqui tem menos. Então, se tivesse dividido igualmente, o que aconteceria? Seria o corte exatamente no meio. Como tem uma maior quantidade de reserva de um lado, ficou uma... Lembra, essas reservas você tem lipídio, que é inerte, ele atrapalha o suco de clivagem. Então, o que aconteceu? Ficou uma célula diferente da outra. Então, por isso é subigual. Tá? Eu estou contando isso para dizer para vocês que esse tipo de coisa vai influenciar todo o restante. Todo o restante do processo, ter gerado blastômeros de tamanho diferente, vai ser afetado por causa desse início, tá bom? Bem, vamos lá. Primeira clivagem está aqui. Essa clivagem, eu sempre falo que ela é utilizada para estabelecer o eixo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a partir de agora, nós vamos analisar as clivagens aqui do lado direito e as clivagens do lado esquerdo. Essa primeira clivagem é só para estabelecer o eixo. Tá bom? Tudo bem, né? A partir de agora, a gente compara do direito com o esquerdo. Tá? Posso seguir? Próxima clivagem. Por favor. Deixa eu ir separando aqui, ó, que me facilita depois achar os modelos que vão ficando para trás. Próxima clivagem. Olha aqui, ó. Olha, preciso disso não, né? Todo mundo entendeu. Está vendo como é que está diminuindo a quantidade, olha, de células da corona radiata, que elas vão se desprendendo naturalmente? Olha lá, ó. Outra clivagem.
olha ela aqui, ó, entre os dois colossos, tá vendo? Ó? Então ela está aqui, ó. Esse é o lado grande e esse é o menor. Blastômero grande, blastômero menor. Tá? A próxima clivagem, também sentido norte-sul, ou seja, vertical, no blastômero menor. Opa! Mas não está clivando o maior também, não? Tá. Mas ele é mais lento, justamente porque ele é maior. Tudo bem? O que aconteceu agora? Eu gerei uma fase com 3 células, 3 blastômeros. Por isso, o processo humano é chamado também de assincrônico. Assincrônico. Vou fazer uma pergunta para vocês, que eu sempre tenho muita curiosidade. Alguém viu alguma noção de embriologia no colégio? Viu? Você viu? Você viu? O que acontece na maioria das vezes? Quando você estuda no colégio, professor de biologia vem com um defort, né? Com um padrão. E o padrão do professor em várias coisas. Um dos padrões do professor de biologia é o seguinte: ele diz assim, ó, uma célula é o zigoto, que vão gerar 2, que vão gerar 4, que vão gerar 8, que vão gerar 16, 32, 64, 128 e assim por diante. É uma progressão. Isso é verdade? É, mas não para a gente. É verdade para organismos como o anfioxo, que é um protocordado marinho, onde é muito estudado na embriologia. É verdade para ele. Ele tem sincrônico. Como assim? Uma célula, o zigoto gerou 2 blastômeros, esses 2 dividem juntos, geram 4, esses 4 dividem juntos, geram 8, esses 2 vão dividir juntos, 16 e assim por diante. No nosso caso, a gente tem fase ímpar, como eu mostrei agora para vocês. Portanto, nós somos assincrônicos. Ok? Nós somos assincrônicos, porque termina uma e a outra não terminou do outro lado. Tá certo? Tudo bem? Professor de você, seu professor falou isso na aula? O meu, ele disse